Oi, pessoal, bem-vindos ao Juris 360 Lab. Obrigada pela presença. Vamos direto ao que interessa hoje, uma dúvida que surgiu forte aí. O artigo 52 do CPC, especificamente o parágrafo único, ele caiu ou não? Onde é que o cidadão pode processar os estados e o Distrito Federal depois da decisão do STF nas ADs 5492 e 5737? Essa confusão toda, né, ela veio justamente por causa desse julgamento conjunto lá no Supremo. Só pra gente relembrar rapidinho, a regra original lá do CPC de 2015 dizia que se o réu fosse um estado ou DF, a ação podia ser no domicílio do autor, Isso. no local do fato, onde a coisa estava, ou até na capital do estado ou DF, né? Dava bastante opção. Exatamente, era bem flexível. Mas olha, o ponto central aqui, pra não ter dúvida, o STF não declarou esse parágrafo único inconstitucional. Ele não caiu por completo. Ah, então não foi uma revogação. Não foi. O que o Supremo fez foi dar o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. É como se eles dissessem, olha, essa regra pode continuar valendo, mas a gente precisa ler ela de um jeito que respeite a Constituição. Entendi. E qual foi o resultado prático dessa leitura diferente? O que mudou para o cidadão? Na prática, a opção de processar o Estado ou o DF no foro do domicílio do autor, ela continua existindo sim. Só que, e aqui tá o pulo do gato, esse domicílio do autor tem que estar localizado dentro do território do Estado ou do DF que está sendo processado. Então aquela facilidade de processar em casa, mesmo morando em outro estado, essa foi limitada. Restringiram geograficamente. Isso, precisamente. Mas por que essa restrição? Qual foi a lógica do STF para chegar nisso? Foi para, sei lá, dificultar para o cidadão ou proteger o Estado? Não, a ideia não foi proteger no sentido de blindar, mas sim de respeitar a estrutura federativa. A fundamentação principal foi a autonomia dos estados e do DF. O Supremo fez uma diferenciação importante em relação à União Federal. A União por ter uma estrutura que abrange o país todo, né? A Advocacia Geral da União e tal. Certo, a própria Constituição já prevê isso para a União. Exato, o artigo 109 lá da Constituição já dá essa amplitude maior para a União ser processada em vários lugares. Agora, os estados e o DF, eles têm a sua autonomia para se organizar, suas competências são mais territorializadas, né? A Constituição garante isso nos artigos 18, 25, 125. Então o STF entendeu que deixar um estado ser processado em qualquer comarca do Brasil, fora do seu território, ia contra essa autonomia. Ia contra a lógica de como a Procuradoria do Estado funciona, por exemplo, que atua principalmente ali dentro das suas fronteiras. Entendi. Então não é bem proteção, é mais uma questão de coerência com o Pacto Federativo, com a organização de cada ente. Quer dizer, se alguém mora, sei lá, em Minas Gerais, e tem uma questão contra o estado da Bahia. Isso. Não pode mais simplesmente entrar com a ação lá em Minas só porque mora lá. Teria que ir pra Bahia, seja na capital, Salvador, ou no local do fato, se for o caso. Exatamente isso. A opção furo do domicílio do autor só funciona se o autor morar no estado que ele está processando. Se mora no estado A e processa o estado A, beleza, pode usar o foro do seu domicílio. Mas se mora no estado B e processa o estado A, essa opção específica do domicílio não se aplica mais. Aí tem que ver as outras regras do parágrafo único. Local do fato, situação da coisa, capital do ente réu. Ok, acho que ficou bem claro agora. Então, resumindo, o artigo 52, parágrafo único, não caiu. Ele foi reinterpretado pelo STF. A possibilidade de processar o Estado ou o DF no domicílio do autor ainda existe, mas só se esse domicílio for dentro do território do próprio Estado ou DF processado. Foi isso que ficou decidido nas ADIs 5492 e 5737. Perfeito. É essa a leitura atual. E, para quem quiser se aprofundar mais nos argumentos, nos votos, a decisão está detalhada no informativo 1092 do STF. Vale a pena conferir lá. E, claro, aqui no Juris 360 Lab tem muito mais conteúdo jurídico relevante esperando. Se essa análise ajudou, explorem o canal. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas discussões. Uma reflexão que fica, né? Como equilibrar essa autonomia dos entes federados com acesso à justiça do cidadão num país tão grande como o nosso? É um debate interessante. Muito obrigada mais uma vez pela audiência aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima.